Curitiba é considerada uma cidade inteligente e sustentável. A capital foi moldada por urbanistas que olharam e usaram a exploração mineral e a geodiversidade de forma positiva. As calçadas, a pavimentação, os monumentos, os prédios e as casas foram construídos com materiais geológicos da região. A história de Curitiba tem tudo a ver com a mineração das rochas e minerais industriais, um mercado muito importante para o desenvolvimento do Paraná. Antes de começar, vamos falar da ideia que temos de tempo. A noção do tempo geológico é muito diferente da noção de tempo que temos em uma vida humana. Enquanto estamos acostumados a pensar em horas, dias e séculos, no caso dos processos geológicos, pensamos em milhões ou até bilhões de anos. Uma analogia interessante é comparar esse tempo com um calendário atual. Se ajustarmos a idade da Terra, que é de 4,6 bilhões de anos, dentro de um calendário, os humanos só começam a aparecer na história apenas no último dia do ano, às 20 horas e 14 minutos. Ou seja, teriam vivido apenas as últimas 3 horas e 46 minutos do ano. Os dinossauros, por exemplo, teriam vivido entre os dias 13 e 26 de dezembro, ou seja, apenas 13 dias do último mês do ano. Em Curitiba, temos rochas que surgiram na metade da história da Terra, e foi por causa do ouro existente em algumas dessas rochas que se deu o início da ocupação de Curitiba no século XVII. Antes mesmo da exploração em Minas Gerais, os garimpeiros se instalaram nessa região, nas margens do rio Barigui. Posteriormente, o ciclo da erva mate proporcionou uma diversidade econômica. Por isso, mesmo após o esgotamento dos depósitos de ouro, os colonos não abandonaram a região. A crescente urbanização nos séculos seguintes tornou necessário o uso das substâncias minerais para a construção da cidade. A região norte de Curitiba apresenta um relevo caracterizado pela presença de morros de topos arredondados ou alongados. Nessa região, existem rochas metamórficas da unidade geológica denominada Complexo Atuba. Alguns pontos turísticos da cidade, como a Unilivre, o Parque Tanguá e o Parque das Pedreiras, já foram o local de extração dessas rochas, que são utilizadas na construção civil, desde a estrutura das casas e muros até nos asfaltos e paralelepípedos da cidade. Formado por rochas com até 2 bilhões de anos de idade, o Complexo Atuba era composto por rochas similares a granitos que ao longo do tempo foram deformados em altas temperaturas e pressões, formando assim os gnáisses e os migmatitos. Há aproximadamente 800 milhões de anos, na região de Curitiba, existiu um mar em que foi depositado areia, argila e carbonatos. Esses materiais foram metamorfizados, o que gerou rochas como quartzitos, filitos e mármores, que marcam a chamada formação Capiru. Os filitos são rochas argilosas que servem como matéria-prima na indústria do cimento, nas cerâmicas tradicionais e na fabricação de tijolos. Os quartzitos são bastante utilizados como saibro, material incorporado nas misturas de cimento e areia. Esses materiais eram lavrados em território curitibano, porém, com o crescimento da cidade, a extração se deslocou principalmente para Colombo e Almirante Tamandaré. O mármore é constituído por minerais de carbonato, que são a principal matéria-prima do cimento. A norte de Curitiba, existem muitas minas voltadas para a extração desse material, entre elas a mina Saivá, que alimenta a maior fábrica de cimentos da América Latina, a unidade Rio Branco do Sul da Votorantim Cimentos. Os mármores podem ser vistos em sua forma original em rochas ornamentais e nos bloquinhos de petit pavé das calçadas da cidade. Nesse clássico calçamento, junto aos paralelepípedos de mármore branco, estão os diabásios pretos, que também costumamos observar na forma de lousinhas e paralelepípedos no Largo da Ordem. Diabásios são rochas ígneas que aqui no Paraná foram geradas durante a separação da América do Sul e do continente africano. No túnel do Parque Tanguá é possível atravessar um desses corpos que um dia foi magma fervente atravessando a crosta. Do centro ao sul da cidade, o relevo é marcado com morros suaves e planícies próximas aos rios. São formados por rochas sedimentares de natureza mais argilosa e arenosa, tratando-se da formação Guabirotuba da Bacia de Curitiba.
Os estudos geológicos interpretam que quando essa unidade se depositou, o clima da região era semiárido a quase desértico. Isso tudo há apenas 1,5 milhões de anos atrás. Em um processo constante, a água transporta rio abaixo partículas de argila e areia. Os rios de Curitiba não são diferentes. Naturalmente, as enxurradas fazem o rio transbordar e alagar seus entornos. Quando a água volta ao nível normal, parte da argila e da areia se alojam nesses lugares, e é por isso que nos entornos dos rios são extraídas argila e areia. O uso da argila para cerâmica e construção civil, feita nas olarias, deixou grandes chaminés por toda a cidade. A ocupação desses ambientes é um problema, pois é naturalmente alagadiço. Curitiba protege seus rios e sua população, ocupando as margens dos rios com parques lineares, dessa forma evitando a impermeabilização do solo e a inundação das casas. Ao olhar ao redor da cidade, é possível observar os aspectos da geologia e da exploração mineral que ela vivenciou. Fez e faz parte do processo de desenvolvimento consumir rochas e minerais industriais, como vimos durante esse passeio. Mas também é importante o gerenciamento dos impactos da mineração com ideias inovadoras. Curitiba foi construída com a geologia e planejada conhecendo-a, o que é uma grande marca que esperamos que seja passada adiante.